ser católico, e eu sou feliz por ser católico. Padre, e eu acho muito pertinente, porque hoje é tão difícil, a questão religiosa tem sido causa de tantas contendas, de tanta desarmonia no mundo hoje, né? Eu fico pensando que nós, como igreja católica, apostólica, romana, que professa essa fé desde as origens, igreja fundada pelo Cristo, nós temos que ter uma responsabilidade ainda mais, uma vigilância ainda maior, né? No que diz tem muito respeito católico que tem a vergonha de trazer dizer, né? essas pessoas para perto, né, Padre? Isso, aqueles que se afastaram, né? A Igreja Católica não está perdendo os fiéis. Ela está perdendo os infiéis. Os fiéis continuam com a gente. Os infiéis assumem que nunca foram fiéis. Fecha aspas, isso é de Dom Aloysio Lorscheider. Foi ele que uma vez respondeu para um repórter em Aparecida. O repórter perguntou: Dom Aloysio, a Igreja Católica está perdendo seus fiéis? Ele disse: não, está perdendo os infiéis. Então há uma massa de católicos que são batizados, mas nunca foram evangelizados. E, graças a Deus, em algumas igrejas evangélicas, boa parte desses católicos se encontram, são felizes. E estão se tornando evangélicos e evangelizados. Só que o bom católico também é evangélico, porque crê no evangelho. Então, Fábio, uma vez eu estava chegando de um lugar qualquer, em Belo Horizonte, o tempo que eu morei em Belo Horizonte. Aí peguei, o avião desceu na Pampulha, eu fui pegar um táxi lá para o bairro de Lourdes. Entrei no táxi assim, do jeito que eu estou aqui, com a camisa de padre, assim, clésima, né? Aí o taxista olhou para mim e disse assim: eu sou evangélico. Aí eu olhei para ele e respondi: eu também. Aí ele olhou para mim com um colarinho de padre, né? Falou: mas eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei: eu também. Aí ele não estava entendendo nada daquilo, ele falou: mas meu senhor, eu sou crente. Eu falei: eu também. Eu também sou crente. Não tinha nenhum termo que não atribuísse a você também. Eu sou também da Assembleia. E ele não ligava o táxi e não ia embora, eu já estava ficando irritado com aquilo. Aí ele disse assim: mas onde o senhor congrega? Eu falei: na congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus. Ele: onde o senhor quer ir? Vamos para o bairro de Lourdes. Eu falei: tá bom. Padre Alírio Pedrini, uma vez ele pregando um retiro para lá, há muitos anos atrás, ele disse que uma vez ele entrou no Rio de Janeiro e ele estava de clésima, vestido assim de padre também. E aí ele percebe, o motorista era evangélico e já imaginou, já olhou para trás e falou: o senhor conhece Jesus Cristo? Aí o Padre Alírio disse: aquele que morreu enforcado? Ele não estava com paciência naquele dia. Não. Aí ele me disse, aí ele falou assim para nós: olha, nunca perca a oportunidade de ouvir alguém falar de Jesus para você. Lindo isso, né? É muito bonito. Nunca perca a oportunidade de ouvir, de deixar alguém falar de Jesus para você. Que bacana. Mesmo que e que humilde também. É isso, lindo. Então, ele se despiu de todo o conhecimento. E olha que o Padre Alírio é um homem de experiência de Deus, um dos homens mais profundos que eu já vi na minha vida, uma mística fantástica. Ele se despide de tudo aquilo que ele sabia sobre Deus, de tudo aquilo que ele havia experimentado, e dando a oportunidade, né, numa aparente ignorância, para que o taxista o evangelizasse também. É uma mentira santa. Jesus também fez uma mentirinha santa, né? Não se assuste. Nossa Senhora. Né? Mentirinha santa pedagógica. Mentira pedagógica. Qual que foi? Quando os discípulos de Emaús, indo embora, né? Jesus tinha dito: fiquem em Jerusalém. Mas eles, desanimados, no terceiro dia não aconteceu nada, eles foram embora. E Jesus encontra eles no caminho e pergunta: vocês estão conversando pelo caminho? Vocês estão tristes? Eles dizem assim: você é acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esses dias? Ele responde: não, o que foi? Ah, é verdade. Ele dá um de desentendido, né? Não é? E ele escuta o anúncio do que ele havia realizado. Isso é bonito. Exatamente. Também, né? Então, quer dizer, ele podia ter dito: eu não sou forasteiro, eu sou o próprio Cristo, ressuscitei, vocês não estão me vendo? Olha aqui a minha palavras, mão. Olha, eu sou o padre, eu sou o bispo. Você não está sabendo, que eu que sei, que você não sabe. Mas não, ele se faz de desentendido. O pai e a mãe também, de vez em quando o filho vem com aquele por quê? É bom que o pai e a mãe, de vez em quando, façam outro dia, perguntas. sabe, eu estava conversando no MSN com um rapaz que foi da nossa congregação há um tempo, e aí eu tive um contato com ele agora, e eu achei interessante porque num determinado momento, a gente começou a conversar de igual para igual, coisa que no tempo que ele era seminarista não podia. E teve um determinado momento que eu pedi, sei lá o quê, um palpite dele sobre alguma coisa. Aí ele começou assim, demonstrou que estava sem graça, né? Quem sou eu para aconselhar o Fábio de Mello, o homem que eu assisto toda semana no programa Direção Espiritual? E foi isso que justamente que eu achei interessante, porque às vezes as pessoas criam uma imagem de nós que não é a verdadeira, né? Eu também preciso pedir opinião, eu também preciso saber alguma coisa, eu também preciso fazer a minha direção espiritual. E às vezes ela vem de lugares inusitados. Exatamente. Como eu já confessei aqui, padre, que eu tenho uma evangélica,
lá do interior da Bahia, que tem uma importância tão grande no meu processo, hoje em dia, pelo e-mail que eu recebo dela, pela palavra acertada que às vezes ela me diz, sabe? A reflexão que ela faz do contexto da minha vida, das minhas escolhas. Ela acompanha de longe como alguém que Tem muito intercede. evangélico que assiste o programa Direção Espiritual. Graças a Deus. Eu vejo no meu blog, eles escrevem no meu blog. E a gente receber esse feedback, né? Você estabelecer essa comunhão. Como outro dia eu encontrei com um pastor né, no aeroporto, ele estava com a família toda, e ele falou assim, padre, eu sou pastor da igreja tal, mas a minha família te ama, e a gente gostaria de tirar uma foto com o senhor. E aí a gente veio conversando dentro do avião, depois no voo lá no aeroporto, enquanto a gente esperava a mala, e eu agradeci a ele, falei, seu pastor, obrigado, né? Pela oportunidade de saber que o senhor está comigo, que de alguma maneira nós Tão estamos em legal comunhão. isso, né, Fábio? Por exemplo, nesse disco aqui, nenhum momento me passou pela cabeça não ser ecumênico. Não é? Eu não posso deixar de dizer a minha identidade de católico. Não é? Mesmo porque não há ecumenismo sem identidade, Sem né? identidade. Senão vira Mas um eu bando de respeito perdidos, né? aquele que é evangélico, Assembleia de Deus, batista, eu falo do batista aqui, e digo que eu sou batista, eu tenho uma prima batista, e que me ensina coisas sobre o batismo, porque ela vive o batismo como um carisma especial da sua igreja. Então, alguém vai dizer, mas espera aí, católico tem alguma coisa a aprender com o evangélico? Claro que tem. Claro que tem. Provavelmente os batistas sabem mais de batismo que a maioria dos católicos. E vou dizer mais. Evangélicos sabem mais de Bíblia que a maioria dos católicos. O Papa João Paulo II foi mais longe. Ele escreveu um livro chamado Cruzando o Limiar da Esperança, em que ele fala o que o católico cristão aprende, por exemplo, com os muçulmanos, com os budistas, com o islamismo. Isso não tem nada a ver com a Nova Era. Leia o livro Cruzando o Limiar da Esperança. Linda, obra linda. Do Papa João Paulo II. Então, quando eu falo assim que sou evangélico, é porque eu aprendo muito com os evangélicos, mas eu não quero ser apenas evangélico, porque ser católico é ser evangélico e um pouco mais. Eu experimentei isso num tempo da minha vida aí, né? Quando aqui no programa eu falei um pouco do bem que o ministério da Ana Paula Valadão faz nos católicos. Então foi tão interessante, padre, a gente receber o retorno dos evangélicos que dizem o mesmo também. Padre, obrigado por o senhor reconhecer num canal católico que o evangélico faz bem ao Brasil. Porque às vezes a gente corre o risco de criar aquele discurso de que nós somos os melhores, nós estamos com a verdade, da mesma maneira como eles também correm o risco de fazerem o mesmo. Existem idolatrias em alguns católicos. É verdade? Não na igreja católica, mas em alguns católicos. Existem idolatrias. Como existem evangélicos que idolatram seus pastores. E existem evangélicos que idolatram o dinheiro. Que fazem dele um ídolo. Trabalham a partir dele, né? Trabalham a partir dele, numa questionável teologia da prosperidade. Que instrumentalizam Deus. Deus, eu determino que você tem que ser fiel. É muito essa coisa de dar ordens a Deus, né? Você não sabe. Às vezes eu escuto alguns discursos na televisão que eu fico pensando, quem é Deus nessa história, né? Se é aquele que está rezando ou é aquele que está obedecendo, né? A prece, é quase que uma imposição magia, de um desejo, né? O conceito de magia é isso. Eu tenho uma palavra secreta que manipula o agir dos deuses. Por isso eu não consigo muito dizer... Padre, eu me lembro que uma vez, o Libânio, quando eu fazia mestrado, o Libânio é de uma inteligência, de uma sabedoria fina, fantástica. Né? Você foi aluno Padre dele, João Batista sabe disso. Libânio. Você sabe disso. É um jesuíta que escreveu muito e escreve muito. E eu me recordo que ele disse assim, que salvaguardando algumas devidas proporções, em alguns aspectos da renovação carismática, ele identificava traços do neopaganismo. E eu escutei aquilo assim, achei a frase muito forte, né? Pô, ver neopaganismo dentro de uma espiritualidade cristã, né? E aí eu questionei, onde o senhor vê isso? Esses traços de paganismo, de um paganismo moderno dentro da renovação carismática. E ele começou a refletir com muita clareza, de argumentos mesmo, e eu cheguei à conclusão que ele tinha razão. E ele disse assim, sobretudo na maneira como conduzem a oração. Quando você percebe que existem os princípios da magia, que é isso que você dizia. Uma palavra ordenando a divindade. Quer ver um exemplo? O poder do louvor.